Um, dois, três, valendo. Bom dia, Peterson. Depois desses atropelos aí, tudo bom? Depois dos atropelos aí da parte técnica, mas aí vamos tentar formatar aqui uma conversa, como sempre, muito produtiva e com bastante conteúdo para a gente deixar um registro para esse nosso negócio. Com certeza. Como você já sabe, mas eu acho que vale a pena ainda continuar falando, sempre que tem um bate-papo novo, o projeto da TV Ponto Amigo, como é que surgiu, né? A gente viu uma demanda, uma quantidade grande de lives surgindo no negócio e a gente viu a necessidade de a gente trazer uma informação positiva. Então, a gente sabe todo o potencial que tem o Bradesco, né, enfim, de convênios, de produtos, de processos, de equipe, né, está aí no Brasil todo e tal. E é o que eu queria reforçar aqui. Primeiro, agradecer a sua participação, né, acho que é importante, e passar para você a palavra e você explica um pouco onde você está situado, qual é a sua região, quais são os principais convênios, que aí daí a gente vai discorrendo um bate-papo, eu vou provocando aqui, como eu disse, vou provocando com algumas situações que a gente vai desenhando e criando cenários positivos juntos. Claro, claro. Bem, Vitor, primeiro eu queria agradecer, né, a participação aí, o convite, né, tô vendo que desde ontem aí foi uma grande iniciativa de vocês, é tão importante a gente nesse momento ter essas ideias, né, tudo e qualquer tipo de informação adicional para o nosso grupo de trabalho, para as pessoas que estão no consignado, né, é tão válido e isso acaba com certeza direcionando, né, e mostrando que nós temos planejamento, você, a sua empresa tem um planejamento dedicado aos parceiros. Isso, para mim, é uma grande oportunidade mesmo para os financiamentos, estar participando disso tudo, né? É um momento de pandemia, todos nós temos esse conhecimento, e que bacana a gente está podendo falar de oportunidade, né, meu amigo? Acho que essa é a grande avaliação que nós estamos fazendo no nosso dia a dia, com a equipe comercial dedicada, em home office, sempre em contato com vocês, né? E com todos os parceiros, mas justamente para mostrar o quanto a gente tem de oportunidade, né, nesse nosso negócio. Então eu queria agradecer, dizer bom dia para todo mundo, já estou com meu cafezinho ali, tomei meu café, agora às 10 da manhã, estamos em casa aqui, e eu sou Peterson, eu cuido aqui da região, né, da região do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e de 2 grandes estados do Nordeste, que é a Bahia e Sergipe. Então, nós estamos operando aí nesses 4 estados, com uma equipe bem dedicada, e é uma região muito rica, né, em ambos os sentidos. Começando pelo Rio de Janeiro, a gente tem uma operação muito fortificada aqui, tanto nas operações de GNSS, Forças Armadas, né, nós temos uma grande operação aqui. Aqui também tem um grande potencial de exército, tá? Que nós temos uma operação também aqui com todos os militares. Já no Espírito Santo, a gente tem uma operação ali do INSS e com a grande oportunidade agora que nós estamos na assinatura do contrato com o governo do estado, né? Ali também vai ter uma operação que foi liberada agora. Antigamente o governo do estado só fazia operação com o banco estadual e recentemente foi autorizado os demais bancos operarem. Nós estamos no processo de assinatura do convênio e implantação. Já na Bahia, é um estado rico em convênios, viu, Vitor? Ali na Bahia, além de todos os convênios regionais, nacionais, né? INSS, Marinha, Exército, nós temos, CIAP, nós temos ali 3 grandes convênios importantes, com uma ação bem fortificada a Bradesco Financiamentos e que gera muito negócio para os parceiros daquela região. Então, nós temos o governo da Bahia, com operações bem excelentes, Prefeitura de Salvador e também o TJ da Bahia, tá? Então ali uma região bem interessante e obviamente uma das maiores carteiras de INSS que nós temos hoje dentro da Bradesco Financiamentos, também oriunda de todo o histórico que a gente realizou operações ali. Em Aracaju, Sergipe, naquela região toda, nós temos o INSS e agora também começamos com a Prefeitura de Aracaju como convênio regional, tá? Então, dando um overview aí, macro, né, sobre as operações e convênios que nós temos nas regiões, são esses os convênios que nós operamos. Perfeito, Peterson. Voltando um pouco à conversa, que eu acho que era pertinente aí, a gente fala um pouco do cenário do INSS e cada vez que a gente troca uma ideia com o regional do Bradesco, que é a sua função no banco, engrandece ainda mais que a gente vai sempre acrescentando, né? Eu falo muito que em 2019
a gente teve foi um canhão de produção o banco acertou a mão de um reflexo de uma ação lá de 2016, quando ele não conseguiu ou não conseguiu criar uma plataforma, ou até mesmo financeiramente ali, o risco do crédito na operação, o banco acertou em não fazer uma grande dívida, uma grande antecipação nesse segmento. Exato. Aí a gente viveu, eu até falei aqui com a Adriana também, que cuida de toda essa equipe comercial da Bradesco Financiamento, como foi difícil para Ponto Amigo se encaixar naquele momento. A gente tinha uma operação gigante no SS, no Novo, a gente esquece essa operação, sai abrindo filial Brasil afora, entrando em Seattle, indo para Brasília, indo para o Rio, que na época era Pedro e tal, indo para Bahia, que tinha um convênio do governo. Mas aí, dando um foco no INSS, depois a gente volta para outros convênios, que eu sou fã ali do estado da Bahia, enfim, do próprio Rio. A gente tem ali em 2019, a gente tem um pico de portabilidade, né? E quando vira o ano, entra um processo que chamou-se que é a autorregulação, que o Bradesco, de forma sempre muito transparente, aderiu de forma plena à autorregulação. E a gente estuda a autorregulação e vê que tem muita oportunidade mesmo com ela. Sim. Né? O que é que eu gosto de refletir? Janeiro e fevereiro geralmente são períodos que se dedica muito tempo ao aumento salarial. Né? O aumento salarial realmente mexe toda essa máquina que a gente está aí com vários parceiros credenciados pela MEPS, pela Febraban. E quando chega ali final de fevereiro, março, vem o carnaval, então se espera passar o carnaval para tudo no Brasil. A gente sabe que tem essa celeuma aí no Brasil. E depois vem essa tal dessa pandemia, né? A pandemia que tira todo o eixo do mundo todo, muda de cenário, muda totalmente a concepção de trabalho, como você falou, home office, tomando um cafezinho em casa e ao mesmo tempo se dedicando à operação. E aí como é que eu queria mexer em 2 pontos aqui? Quando entra a autorregulação, quando entra a pandemia, o governo federal mexe em 2 pontos que eu acho espetacular para a INSS. Pensando no nosso negócio, a gente tem que agradecer a Deus por tê-lo, que foi o alongamento do prazo e a baixa do teto da taxa. Certo. E aí gera uma grande oportunidade de negócio que entra no que eu queria falar, que é o refinanciamento. Né? E que a Adriana abriu aqui, que só 10% da BF toda foi refinanciada. Uhum. E aí eu queria que você falasse o que é que você vê de refinanciamento nessa sua região, né? E aí a gente entra um pouco depois em outros produtos. É verdade, você traz aí um assunto importante. E o quanto eu observo o seguinte, né, Vitor? O quanto o nosso mercado de consignado. Primeiro, a gente já tem. A gente sempre tem mudança, né? Uma coisa que a gente não pode dizer é que a gente fica naquela inércia, né? É um mercado que muda todo dia, muda a cada momento, é uma informação nova, é um processo novo que entra. E, enfim, isso realmente nos gera aí uma vontade de se movimentar e pensar em como se adaptar a determinadas fases que o negócio nos solicita, né? E exatamente a toda a questão envolvida de autorregulação, que teve efetivamente aí mudanças em relação à antecipação de comissão, que é justamente um trabalho que a Bradesco Financiamentos entende que eu preciso gerar negócio para a sua empresa, né? A gente precisa gerar uma operação que renda para a sua empresa um valor agregado. A gente sempre diz, né, e eu digo nas visitas, aqui no Bradesco a gente gosta de namorar, noivar, casar e ter filhos. E aí é justamente esse processo que a gente sempre permeia aí nas nossas visitas. Então a gente observa o seguinte, o refinanciamento hoje, a Bradesco Financiamentos com a carteira gerada, durante todo o processo aí que a gente opera no consignado, ela traz uma grande oportunidade para o refim. E o refim é o seguinte, o refinanciamento nas épocas, quando você olha no passado, com uma operação de portabilidade latente, que tinha uma comissão diferenciada, que se antecipava, a própria operação de contrato novo também, que ali, dependendo do cliente, da margem disponível, ele tinha um valor de remuneração muito diferente, você percebe que o refinanciamento ele podia ser tratado de uma forma que era como tirar um pedido, vamos dizer. Só que muitas vezes o cliente, o parceiro, ele deixava de fazer aquele refinanciamento achando que teria uma remuneração menor, um líquido menor para o cliente. Só que, como você falou, a redução da taxa, o aumento do prazo, ele toma esse produto como um produto que tem que ser efetivamente trabalhado de uma forma perene. Porque muitas vezes a gente esquece que dentro do nosso negócio foi gerado aquela operação de refinanciamento não por você,
mas por outras pessoas que operavam na sua região, na sua cidade, no seu bairro. Então a gente tem que entender que a operação de refinanciamento, ela tem que ser tratada como estratégia, né, Vitor? Que é o que vocês efetivamente fazem. Porque os clientes, se você for entender, o cliente não sabe talvez o que significa a palavra refinanciamento, né, Vitor? Quando a gente vai levar isso para uma operação nossa. Mas o cliente sabe que ele tem uma disponibilidade de crédito, a gente tem que informar para o cliente que ele teve uma redução expressiva de uma taxa, né? Que ele vai conseguir ter uma redução aí na sua taxa, vai entender que ele vai ter esse alongamento do prazo, automaticamente ter um valor maior de líquido para receber. Então, quando você fala no refinanciamento, e nós ainda da Brasil Financiamento, temos ainda uma outra oportunidade muito grande, né, Vitor? Que é o pagamento desse diferido pelo bruto, né? Do diferido pelo bruto do convênio. E nós pagamos em todos os convênios. Então, quando você observa a questão do refinanciamento por rentabilidade, o que você analisa ali é que não é só no INSS que teve efetivamente essa redução de prazo que você vai conseguir ter um valor de remuneração importante, mas é num todo, né, Vitor? Na operação de INSS, na operação de Marinha, na operação de SIAP, de convênios locais. Então, justamente, a gente tem que chamar esse cliente, principalmente nesse momento, a gente tem que entender que o nosso negócio, né, Vitor, ele gera, neste momento de pandemia, uma oportunidade e uma necessidade que o cliente precisa para gerar crédito, para ter ali uma ação que ele possa desenvolver com valores que ele precisa retirar, né? Então, assim, o refinanciamento ele é um carro-chefe do banco, a gente acredita muito nisso. E outra, você torna o cliente o seu parceiro ali dentro da sua carteira, ele vai permeando e você vai fazendo negócio com ele durante muito tempo, né? Então, tanto ele entende que a sua empresa, que é Ponto Amigo, tem um trabalho constante com ele, como, por exemplo, a operação do Bradesco tem. Então, você gera até com o próprio cliente uma relação mais longínqua, né? Então, é isso que é importante também no negócio, tá? É isso que eu avalio. Vamos lá, Petson. Ainda no tema Refin, tá? Eu queria separar em dois momentos aqui. Uhum. O Refin pessoa física, essa remuneração do Bradesco, ela é tão importante no diferido pelo bruto, que nos dá uma oportunidade de se autofinanciar, Exatamente. jogar essa parte dessa recebida de futuro para dentro da comissão à vista pelo bruto. E como foi interessante, né? Eu divido aqui com você, isso foi iniciativa nossa, mas logo em seguida alguns colegas correspondentes do banco também aderiram. Então, assim, o refinanciamento, que até Zé lembrou, basicamente fazendo uma conta meio que rapidinho, Petson. Petson, e aí como a gente tem aí a possibilidade de fazer o refim, pegando uma parte desse diferido, jogando para a comissão à vista, e assim, fomentando o trabalho do nosso parceiro, que eu acho que é o mais importante, hoje essa cadeia, ela tem que ser remunerada. A gente está aí basicamente há 2 meses com 10% só de efetividade do refim da própria BF. E aí, fazendo uma conta macro aqui, eu vou chutar aqui, vamos dizer que o Bradesco hoje tenha 10 bi de INSS de carteira. Existe um limite a chegar, você refinancia isso tudo. E aí a gente mais na frente vai falar de portabilidade. Sim. E aí o que é que eu gosto de falar? Esse volume que a gente está falando, gigante, como pessoa física, o Ponto Amigo se autofinancia e coloca uma comissão bacana na ponta. Ponto 1. E aí quando a gente se compara com outros bancos, que aí eu posso dizer que a gente conhece outros bancos, eles não têm a capacidade de colocar essa comissão mais forte no diferido pelo bruto, por exemplo, porque eles têm um rabicho que prendem eles a contratos de 16, 17, 18, 19, como a gente lembrou aqui ontem. E aí, a comissão do refim do Bradesco, e a Adriana, né, a gente sempre fala isso, ela diz, Vitor, sempre na condição comercial do Bradesco, a gente faz uma coisa muito boa para o refim. O refim para o Bradesco é a manutenção de um cliente, né? E esse negócio é muito importante. E aí eu separo em 2 negócios, como eu queria dizer. A pessoa física hoje, ela tem uma comissão do refim pelo bruto à vista, com o Ponto Amigo. E a pessoa jurídica, que seria um estudo, que eu acho que é uma evolução natural, né? A pessoa física começa a gostar do Bradesco, nos procura, e até a gente procura o banco para ficar direto com o banco, porque tem um volume já considerável, ele vai e parte para receber o diferido pelo bruto. Inclusive, eu posso antecipar aqui, dar um furo. Na segunda-feira, a gente vai mostrar um arquivo onde a gente simula a produção ao longo do tempo, quanto vai gerando de diferido para os parceiros. Criar um material desse para a gente poder divulgar. E aí, essas 2 operações,
são muito boas para o mercado. E a gente deixou ela ficar meio que adormecida, que é o segundo tema que eu queria lançar, que é os parceiros estão desde março esperando a possibilidade de fazer um aumento de margem de 5%, fazendo um trabalho, um serviço que é estocar contrato. E estocar contrato, no momento, ele só não encontra. Mas eu acho que primeiro a gente tem que surfar, porque a gente tem que ganhar dinheiro hoje. Nossas empresas são empresas pequenas, de microcrédito, de pouca remuneração, junto de um grande volume. Né? A gente sabe que a remuneração está ganhando um pouquinho em cada contrato, no refim, quando você vai lá para o volume maior, você ganha uma grana boa. E aí, como é que está esse cenário, Beto? A operação no Rio, como é que os parceiros estão entendendo esse refim, já que não estão conseguindo colocar esse volume para dentro, né? E ganhar essa receita, que é tão importante nesse momento agora. Justamente, você falou uma coisa importante, né? E aí eu acredito que o que a gente tem que mais entender, e a gente sempre fala nas nossas visitas, quando nós estamos com parceiros, o nosso negócio, dependendo daquele parceiro na ponta, que tem aquela loja, lá no bairro de Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, muitas das vezes ele acaba direcionando ou sendo monoproduto, né, Vitor? Isso que a gente tem que mudar. Inclusive, eu acredito que é tão interessante, eu acho que a pandemia vai nos ensinar muito, está ensinando, né? Mas vai ensinar muita coisa mais pra gente. Vai ensinar o quanto a gente precisa, efetivamente, se planejar e ter uma estratégia de negócio. Por quê? A Bradesco Financiamentos paga o refim pelo bruto, Vitor, há mais de 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Então, o que acontece? Todos os parceiros nossos que tiveram esse refinanciamento, né, fortemente destacado na sua operação, nesse momento, ele tem uma operação mais parruda, porque ele conseguiu ali acumular um valor para a sua empresa. Só que todo mundo pode ter isso, como você disse. O processo do subestabelecimento, ele traz justamente para que todos os parceiros que tenham uma empresa, eles consigam trabalhar, né, ganhando do banco uma remuneração direta, né, Vitor? E automaticamente se formalizando para que ele construa esse diferido. E o diferido, a construção dele, Vitor, ela vem para quê? Para pagar pequenas despesas de uma loja, por exemplo, como um pedaço do aluguel, ou o próprio aluguel inteiro, um pedaço da folha de pagamento dele, uma água, uma luz, o que seja, um telefone. E automaticamente ele vai acumulando esse valor, trazendo aquele cliente, colocando aquele cliente na carteira, tendo um trabalho efetivo anualmente com aquele cliente. Lembrando, né, Vitor, na nossa operação, a partir, no caso do INSS, de 8 parcelas que foram pagas, você já pode fazer o refinanciamento daquele cliente. Então imagine que nós temos aí uma questão ainda do governo que pode fazer alterações de taxas e prazos, né, Vitor? E temos também a oportunidade do banco que depois de 8 parcelas pagas no INSS, ele já consegue refinanciar aquele cliente novamente e ele vai automaticamente fazer uma nova operação para aquele cliente. Então, quando você avalia a operação de refim na nossa região e até nas demais regiões do banco, eu entendo que você toca no assunto dos 5%, e aí geralmente nos questionam, e nossa resposta, Vitor, sempre é analisada no seguinte: a gente aguarda as instruções da instrução normativa ou de uma MP. A última informação que nós tivemos, MP não foi aprovada e existe um projeto de lei em andamento. Mas enquanto realmente não tem aprovação, tendo a aprovação de 5%, a gente vai operar novamente, com certeza, não tenha dúvidas. Mas é o que você falou, eu preciso do agora, eu preciso entender que o meu cliente está precisando de mim naquele momento. Então eu tenho que ir atrás daquele cliente para buscar negócio, para dar negócio para a minha empresa. E eu não posso perder a oportunidade de esperar ou até mesmo, né, você demandar um tempo do seu dia a dia, e a gente sabe, né, Vitor, que tem muitas empresas que têm um quadro reduzido, e você estocar uma operação como, por exemplo, essa, você dar energia de tempo para fazer aquela digitação, enquanto você poderia estar ligando para aquele cliente para pode fazer o estoque, não tem problema, mas não esqueça que aquele cliente tem outras operações, você consegue refinanciar aquele cliente. Então eu acredito que a gente precisa fazer essa avaliação de tempo, a gente precisa trabalhar com agora sim, só que, né, Vitor, melhor ainda, é trabalhar com agora
E se ele for subestabelecido, ainda ele trabalha com o depois, né? É uma operação que vai... não é só a longo prazo que ele vai ganhar, a médio prazo ele já ganha. Então o cliente pagou a primeira parcela agora, ele já vai ganhar o acúmulo daquele valor pelo bruto, né? Que ele vai ganhar o diferido. Então, são oportunidades que a gente não pode deixar de esquecer. E efetivamente, saiam da zona de conforto de bom produto, seja ele um aumento de margem, seja ele a expectativa de 5%, seja ele uma portabilidade, né, Vitor, que tem uma remuneração diferente. Ou seja, o correspondente bancário precisa sim trabalhar de forma macro para atender o seu cliente de diversas necessidades que ele precisa, né? Não pode se poldar aí, né, Peterson, de ter essa receita, né? É tão Não importante. pode, não pode. E além disso, olha, falando de INSS, uma outra coisa importante, né, Vitor? Quando você olha na taxa que estávamos, que era 2,08, o cliente foi para 1,80 e 84 meses. Esse cliente, que eu estou refinanciando agora, ele já vai ter um líquido maior. E tem uma outra questão também, que eu acho que a gente vai falar sobre ela, que é a questão da portabilidade, mas o ano passado, como você disse, até complementando, o Brasil Financiamentos teve um grande crescimento de portabilidade, né? Vitor, nós estamos no mês de maio. O cliente desse mês já pode ser refinanciado, correto? Né? Pela regulamentação desse mês, não, do mês anterior, né? Ele já vai ganhar a comissão, correto? Não é acima de 12 meses, que a autorregulação pede que a gente possa pagar a comissão. Então, assim, o agora do cliente que ele fez de portabilidade no ano passado já existe. Então, assim, não deixem de entender que a gente precisa gerar negócio e a gente vai dar mais crédito para esse cliente diante da redução dessa taxa. Peterson, eu faria só para a gente passar para outra pauta que está indo do Refin. O Refin do banco hoje, a regra é incluir no mínimo 8 parcelas. No caso, então, assim, se esse contrato foi feito lá no ano passado, que seja aí, foi feito, por exemplo, um novo, ele já pode ser alongado o prazo, né? Já pode ser alongado. E já tem remuneração. Então, isso. Toda a carteira da BF está apta a fazer Refin, né? E aí, como você comentou, que é uma coisa que eu estou usando muito, é assim, a gente hoje fecha a primeira quinzena de maio. Uhum. Daqui a 15 dias, entramos no mês 6. Imagine que todo esse legado do ano passado vai ter aí menos de um ano pago. Inclusive, aí a gente vai entrar no próximo produto, que é a portabilidade. Então, sim, tudo que foi produzido no mercado nos primeiros 5 meses, daqui a 15 dias vai poder ser reportado. Com certeza. Então, enquanto esse momento... refinanciado. Não, é refinanciado e portado, se foi feito por outro banco, porque tem alguma cláusula. Com certeza. Não é isso? Isso e aí, vamos lá. Para encerrar a questão do monoproduto, eu concordo perfeitamente com você. Eu acho que era para ser o inverso. Era para a gente refinanciar tudo, e no momento do refinanciamento, se você quiser incluir o aumento de margem em algum banco A, B ou C que tenha o produto, faça. Agora, não, como eu estou vendo vários colegas reclamando que está agora em maio, que tem milhões de estocado e não ganhou nada. Uhum. Veja, nossas empresas vivem de serviço. O cara opta em março, abril, metade de maio, em fazer um serviço que não é remunerado. Aí agora, na segunda quinzena de maio, que é segunda-feira, que ele tem que fazer alguma coisa que remunere ele. Seja o Refin pelo Bruto, como parceiro da Ponto Amigo e de alguns outros colegas, seja a portabilidade, que está disponível. A autorregulação não acabou o produto, né? E aí, então, a gente encerra aqui o produto Refin, falamos que os 5%, eu acho que todo mundo sabe que vai gerar mais negócio, então, gerando mais negócio, é uma dívida mais barata para a conta, isso é a minha opinião. Eu não vou entrar no mérito se ela é boa ou se ela é ruim, e aí, se vier, ótimo. Mas, enquanto isso, minha grande preocupação, que é a premissa dessa TV Ponto Amigo aqui como um projeto, é levar algo positivo, levar algo que a pessoa tenha remuneração hoje. E até agradecendo por nós, dessa indústria consignado, ter optado por ela. Porque várias indústrias estão paradas, né? Estão paradas sem venda alguma. E aí, eu acho que agora a gente entra num produto que é a minha paixão, você sabe muito bem, que é a portabilidade, né? A gente está aí com esse negócio, como temos um limite dentro da Bradesco Financiamentos, que é refinanciar a própria carteira. Qual é esse limite? É a carteira existente. Como é que a gente traz carteira nova para cá?
E aí esse negócio que eu acho que é interessante. Veja, o levantamento que fizemos, mais de 1.000 agências foram fechadas esse ano, somando todos os bancos de rede. Junto com o fechamento de agências, a gente tem uma pandemia que limita o atendimento das que estão abertas. Então, as agências que em 2017 tinham mais da metade dos negócios, em 2018 e 2019 muda e mais da metade do negócio volta para o mercado externo. E fizemos o quê? A portabilidade de forma muito boa. Né? E aí, o que eu explano aqui para você desenvolver comigo esse raciocínio? Imagine que os interiores da Bahia, Sergipe, Espírito Santo e Rio de Janeiro tiveram fechamentos de agências. Ponto 1. A gente tem que trazer esse cara para o mercado. A gente tem que trazer esse cara para taxa nova e prazo novo. Qual é o único formato? Portabilidade. E, ao mesmo tempo, várias instituições financeiras não têm a taxa, por exemplo, que o Bradesco tem, que hoje é 1,50. Traga esse cara para cá. E aí tem duas opções. Ele pode trazer como pessoa física, que a Ponto Amigo não tem nenhuma regra, e ressalvo que a autorregulação deu para a gente um momento muito bom, que é acabar com essas esteiras pessoais, porque empresa, pessoal, não tem esteira, quem tem esteira é banco. Né? Eu tenho esse dilema, eu tenho essa premissa que é, quando pergunta para mim, qual é a tua esteira? Eu disse, eu não tenho esteira. Eu olho a formalização, se ela segue o padrão que o banco quer. Eu, como prestador de serviço do Bradesco, eu sigo a regra que a gente chama de roteiro operacional, o RO, eu sigo a regra que o banco quer. E aí, seguindo a regra que o banco quer, eu estou dentro do jogo. E aí a gente tem com a autorregulação um assunto bacana, que é assim, você segue a autorregulação ou não? Sigo. Empresa A, B e C segue a autorregulação, eu sigo a autorregulação mais alguma coisa. Aí cabe ao parceiro querer seguir ou não. Nessa linha de raciocínio, porque eu quero entrar por ela. Existem no mercado passados de banco, passados de empresa, que tem algumas travas pessoais. Eu queria deixar claro que a Ponto Amigo não tem, e que o Bradesco não tem. Né? Enfim, a própria Adriana aí, que capitaneia toda essa equipe, deixar claro que a gente segue a autorregulação. Então, se quiser portar abaixo de 12 parcelas, menos que 370 dias, não vai ter remuneração. Para Ponto Amigo é bom, não é bom. Eu prefiro prestar um serviço que eu seja remunerado. Mas o sub do Ponto Amigo tem um flagzinho lá que a gente deixa ele livre. E eu queria que você falasse um pouco desse cenário, que é tão turbulento, né? É tão dúbio. Tem empresa que tem uma esteira, tem empresa que não é. Qual é a concepção do banco, né? Você, como com essa camisa polo aí tão bonita, para os financiamentos no peito, qual é a concepção clara do banco em relação ao produto portabilidade INSS? Você falou da camisa, né? Eu falei, será que eu ponho uma camisa? Eu falei, mas não para camisa, não posso pôr camisa, estou em casa, né? Vamos pôr uma polo, né? Vamos ser um pouco mais descontraído, né? Hoje é sexta, eu também estou aqui com a camisa mais light. Pô, nem peguei. Ô, Vitor, a questão do tempo, eu não vou mentir pra você. Nem eu tô. Nem você falou que hoje é sexta, para você lembrar que é sexta, né? Mas, Vitor, é interessante a portabilidade e o quanto a gente tem um outro negócio que a gente não pode esquecer, né? Quando você fala do nosso processo, é justamente isso. A gente. Por que a gente coloca que vocês podem importar abaixo de 12, né? Porque aquele cliente, Vitor, se for viável a operação para ele e você quiser atendê-lo, eu não posso impedir, correto? Eu tenho que deixar aquele cliente vir para cá com uma redução de parcela para ele. E basta você avaliar se você quer ou não. No seu caso, você disponibiliza ali para o parceiro. A gente avisa isso para vocês no sistema, correto? Mas não existe moderação por causa da autorregulação. Então, esse é o primeiro ponto. E é importante avaliar, pessoal, no seguinte: quando você fala de portabilidade, você está pensando em fazer com que o cliente, pensando não, né? O objetivo principal é fazer com que o cliente tenha uma redução da taxa de juros paga no outro banco, ok? E automaticamente liberar um crédito para aquele cliente. E aí, Vitor, eu sempre digo uma coisa, a gente está na ponta, vocês estão também conversando com todo mundo. Eu tenho sempre um pensamento no seguinte: quando eu até volto a falar do monoproduto, eu penso naquele parceiro. Agora eu vou mudar o bairro, eu vou falar que ele está lá em Casa Amarela, no Pernambuco, aí na cidade de vocês, no estado de vocês, que tem aquela loja, tá, naquele bairro. Ô, Vitor, ele tem que pensar que ele
da produção mensal que ele está fazendo, ele tem que trabalhar com os clientes que ele tem, correto? Mas quanto que de negócio novo ele está trazendo? Quantos clientes que não são dele, não são da carteira dele, ele está trazendo? E a portabilidade tem esse significado, né? Portabilidade, ele vai fazer com que você traga clientes que não estão na sua carteira, ok? E que possam agregar negócio para você. E aí, muitas vezes, os parceiros se prendem, Vitor, ao cliente que está dentro da sua carteira ali, naquele prazo mínimo. Só que a gente já identifica que não é isso. É importante destacar, pessoal, que na portabilidade atual, a quantidade de parcelas pagas hoje, Vitor, supera-se a 20, 30 parcelas pagas. Então, olha que dado importante para a gente poder entender que essa carteira de 300 e poucos bilhões que existem no negócio de consignado, quantos clientes são ali acima de 12 meses, né? É muito cliente que a gente pode oferecer. É muito cliente que a gente pode reduzir a taxa. Então, primeiro, toda essa situação, o que eu sempre avalio e que a gente sempre tem que fazer um trabalho com a nossa equipe, no nosso dia a dia, não existe trava nenhuma no processo, né, para a gente poder trazer o cliente para a Bradesco Financiamentos. A Bradesco Financiamentos sempre opera no bem do cliente. Se aquela operação tem vantagem para o cliente, eu vou fazer, né? Nós vamos sim operar. E automaticamente o correspondente decide ali qual que é o range de taxa e de comissão que ele vai oferecer para aquele cliente, tá, Vitor? Então, as nossas taxas sempre competitivas, sempre buscando ali trazer aquele cliente para a nossa operação. E a gente, quando olha no mercado como um todo, a operação no ano passado, ela teve realmente um boom muito importante, né, Vitor? E agora, diante dos fatos da questão da remuneração, ela dá ela muda um pouco o cenário, mas é aquela questão, o cliente existe, o cliente não deixou de estar ali com você. Então, assim, não deixem de oferecer, pessoal. Não deixem de trazer esse cliente, de ligar para ele, de mostrar que ele pode fazer uma operação com uma taxa reduzida. E lembrando, né, Vitor, essas operações foram feitas a taxas maiores. Hoje, o nosso range de taxa diminuiu, porque o nosso teto, ele também diminuiu. Então, a minha obrigação é reduzir algum range de taxa, não tem jeito. Então, olha que interessante, né? A determinação de uma redução de taxa, ela gera negócio efetivo na nossa indústria. Nosso negócio é muito bom. Então, assim, é isso que você falou, nosso negócio é muito bom. Então, pessoal, não percam as esperanças na operação, não percam, eu sempre falo, olhem para a grama do vizinho, né, Vitor? Infelizmente, a gente sabe que outras indústrias, colegas próximos, familiares, não podem fazer uma conferência como nós estamos fazendo, não pode ter um contato com o cliente, ligar para um cliente. Então, observem tudo isso, nesse momento de pandemia, como eu ia falar graça de Deus, mas é graça de Deus mesmo, né? É assim, ter isso, poder fazer isso, estar aqui hoje 10 horas da manhã com vocês, me traz muita alegria, porque você efetivamente pensa seguinte, segunda-feira eu vou acordar e vou mudar o meu pensamento, né? Então, eu penso muito nesse negócio, cada dia que eu vou fazer uma reunião com a minha equipe, cada dia que eu vou fazer uma reunião com vocês e os parceiros, é assim, como eu posso entender que eu posso ter negócio? E não é o amanhã, Vitor, é agora que a gente pode ter esse negócio, né? O que eu acho bacana, Pepe, que você está falando exatamente a minha percepção. Às vezes a gente fica olhando para a grama do vizinho e tem dois cenários. A gente pode olhar e se contaminar, ou até ou até por compaixão mesmo. Você se envolve, você fica triste pelo colega que está ali com o comércio fechado, que trabalha no segmento do direito, por exemplo, um advogado que está parado. E veja como o Brasil é extenso, né? No Paraná, a gente voltou a liberar carro para os nossos comerciais, Paraná está funcionando normal. Recife, onde eu estou, segunda-feira é lockdown. Olha aí. Então, assim, dentro desse turbilhão de informação, de confusão, o nosso negócio está funcionando em Recife e está funcionando no Paraná, seguindo as regras de Recife da parte sanitária, tudo funcionando direitinho, e lá no Paraná também. Então, assim, a gente tem que olhar para o vizinho e, de alguma forma, se motivar para dizer assim, eu posso hoje, para mim, como você falou, para mim hoje é sexta, né? Porque realmente eu vou relaxar sábado e domingo, porque eu trabalhei a semana inteira, como você está dizendo. Eu estou trabalhando muito.
né, fazendo seja aqui na TV Ponto Amigo, seja falando com um parceiro, seja um colega que me liga e diz, olha, Vitor, eu estava esperando que os 5% saísse, teve gente, Petro, que antecipou comissão para corretor. Olha aí. Nossa. Porque nessa ânsia de que o negócio sai semana que vem, o cara foi dividir uma parte da comissão com o corretor. Ô, Vitor, eu vou te dar um tem dado cliente rápido ganhando. aqui, desculpa te cortar, você falando desse negócio de Não, gente, crescimento. não. Pra você ter uma ideia, nesses meses de março para abril, a gente, só de refinanciamento, a gente cresceu mais de 300% e de portabilidade mais de 30%. Então, olha Veja, isso. Então, a a gente, gente está assim, batendo recorde de digitação. pois é, então, gente, tem negócio para fazer, não esqueça O que é que eu acho disso, né? interessante, quando a gente olha como você consegue também ver, né? Quando a gente olha o Brasil, a gente vê como o refim em algumas regiões começa a estourar. E a portabilidade começa a se movimentar em algumas regiões. Em outras, não. E Uhum. quando você quer saber por que naquela região não está, é porque o pessoal não atinou, que eu acho que é o nosso papel aqui. Sim. É dizer assim, já estocou? Estocou quanto? Estoquei milhões, pronto. Isso aqui pode vir, pode não vir, mas hoje tem que ganhar dinheiro, não tem? Pronto, digita o refém hoje, a verba segunda ou terça, e quinta-feira está com dinheiro na conta. Então, em menos de uma semana, está com dinheiro. O teu serviço prestado foi remunerado. E segue o jogo. Isso. E aí eu vejo um ponto que eu queria acrescentar à sua fala do processo da portabilidade, que eu sei que o Bradesco permite. Nesse trabalho que a gente está vivendo aí, é quase um trabalho social. Você pega um cliente, ele vai dizer, rapaz, se Deus quiser, ele não esteja precisando de dinheiro. Então você liga para o cliente, amigo, tem uma oportunidade. O governo federal mudou o prazo do seu contrato para poder ser em 84 meses e o teto da taxa para 1,80. Você quer transformar um contrato que está 2,08 a 1,80? Exato. Em alugar um prazo e não liberando dinheiro, quero, pode fazer. O cara vai ter margem livre. Ele vai receber 50, 70 reais por mês a mais. E essa mesma pessoa pode dizer, não, eu queria hoje receber um dinheiro para ajudar um filho, ajudar um parente, que a gente sabe que no INSS esse cara hoje, em várias famílias, ele é o ponto seguro, né? Ele é o porto seguro financeiro da família. E ele vai, pega uma parte do dinheiro ali emprestado e dá, né, empresta um parente dele que precise. Então, essas operações são aceitas pela BF, a BF Financiamentos, né? E a gente também está disposto, tá, Petro? Entendendo que a gente tem que diluir, dissipar essa informação positiva. Tem negócio a fazer com remuneração. Então, na minha pauta aqui que eu venho dividindo com os regionais, Petro, eu acrescentaria aí essa questão que a portabilidade pode ser só aporte, né, que a gente está apto a fazer, está liberado, pode curtir. Ou seja, né, todo mundo com a redução de taxa que realizou operações do passado podem fazer portabilidade, né? Com certeza. O sub que fez um aumento salarial em janeiro, já pode, se quiser portar esse cliente que é dele, é um cliente que ele se preocupa, é um cliente que está dentro da cozinha dele ali, ele pode ligar e dizer, olha, em janeiro, eu fiz um aumento de margem para o senhor, só que aumentou o prazo e mexeu na taxa. Quer mexer naquele contrato, quer aliviar sua taxa, ele pode fazer isso. O sub na Ponto Amigo tem livre-arbítrio para fazer o que o cliente principal de toda essa cadeia quer, né? Que é aquele cliente final lá. Então, registro isso. Da minha pauta aqui, Peterson, eu inclusive agora até abriria um pouco os outros convênios, a gente está fazendo uma avaliação para o refim da aporte SIAP também ser pelo bruto. Poxa, que bacana. E aí, que a Ala Rubio falou bem sobre isso ontem, e a gente está estudando, mas lembrando que o SIAP mudou a regra agora para muito mais seguro, e está voando aí. Isso. Para mim, aqui na minha pauta, eu acho que era isso, tá, Petro? Não, que legal. Um ponto aqui que a gente ficou em primeiro lugar no ano passado, no conjunto da Operação Bradesco, e que teve uma grande participação com o Estado do Rio de Janeiro, Estado da Bahia, Espírito Santo e Sergipe. A gente não tem tanta força, mas esses dois estados contribuíram muito para o sucesso do Ponto Amigo e da nossa operação com o Bradesco, e você sempre solícito aí com toda a sua equipe para a gente, né? Não, imagina, eu agradeço, acho que agradeço também o trabalho essencial que vocês fizeram conosco no ano passado. Não vou falar o nome de toda a equipe aqui, senão vão ficar bravos comigo depois, né? Se eu esquecer de alguém. Mas o trabalho foi feito de uma forma coerente, de uma forma estruturada, e justamente buscando, né, Vitor, a continuidade do processo.
Então, não percam a vontade desse ano. Eu acho que a gente precisa estar, a gente já está junto de vocês, mesmo à distância, a gente está conversando ali em casa e conversando com os parceiros e fazendo, inclusive, né, Vitor, reuniões virtuais, seja por telefone ou por vídeo, com seus parceiros. E é justamente isso, mostrando que a Bradesco Financiamentos está ao lado de todo mundo, está ao lado do cliente, seja ele o cliente ou aposentado, seja ele o servidor público, né? E se a gente puder estar junto com vocês sempre nessa jornada, não tenha dúvidas que o nosso objetivo ele está sendo concluído, viu? A gente agradece bastante, agradeço o apoio de sempre na minha regional e pode contar conosco. Obrigadão, Peterson. E que, Um abraço. se Deus quiser, num curto espaço de tempo, podendo, a gente sente, toma uma cerveja e conversa um bocado de besteira aí, viu? Com certeza. Um abraço. E se abraça. Tocar, né, Peterson? Tocar as pessoas. Aí. Com certeza. Abraço, amigo. Obrigadão. Um abraço aí, grande. Tchau, tchau. Obrigado. Tchauzinho.